Olá, professor Gustavo aqui, continuando na zoologia, o estudo dos anfíbios. Então, vamos lá. Depois de uma lida nessa notícia, é uma doença causada por um fungo, uma micose, que tem devastado grandes populações de anfíbios, principalmente no país. Então, dá uma olhadinha, é um fungo que nós já estudamos, o quitrídeo, para que você veja como algumas espécies de anfíbios estão ameaçadas tanto pela depredação ambiental quanto pelo avanço de doenças que não eram tão comuns nessa população. O desequilíbrio ele não vem só do desmatamento, e sim de vários ramos a partir disso. Né? Coloco de novo o cladograma. Cladograma este, a árvore filogenética dos cordados. Aqui nós vemos os vertebrados, e as características que eles compartilham e que são novas para o surgimento de cada uma. Então, vértebras pertencem a todos esses filos. O esqueleto ósseo, entretanto, ele surge, é uma característica nova para os osteíctes, os peixes ósseos, sendo compartilhado para anfíbios, primatas, roedores, crocodilos, aves, né? Os répteis. 4 membros faz parte, é uma característica nova dos anfíbios, compartilhado com primatas, aves e répteis. Então, essa característica ela surge agora no estudo dos anfíbios. Logo depois, a gente vai ver o surgimento do ovo amniótico, que é uma característica evolutiva muito interessante para alcançar o ambiente terrestre, sem necessidade de ambiente aquático no desenvolvimento embrionário. Isso daqui é uma árvore filogenética com maior riqueza de detalhes. Anote no seu caderno, copie, vale a pena você armazenar, associar essas informações ao desenvolvimento evolutivo desses animais que a gente tem estudado. Então, a conquista da Terra, que surge a partir do anfíbio, essa transição do meio aquático para o ambiente terrestre, ele é um evento dramático na evolução animal. A saída do ambiente aquático, ela impõe desafios que os animais precisaram de evoluções muito pontuais, características que surgiram por mutação bastante pontuais para que o negócio desse certo. Então, coloquei aí nesse quadro associativo o que o ambiente novo oferecia ou tirava comparado ao ambiente aquático, né? E as adaptações que os animais precisaram desenvolver para sobreviver. Então, as mutações que surgiram e que permitiram estas adaptações foram muito eficientes na manutenção destas populações, tá? Então, a seleção natural aqui foi muito hard, foi muito pesada. Então, no ambiente terrestre, a quantidade de oxigênio ela é muito maior do que no ambiente aquático. A pressão de oxigênio no ambiente ela é maior do que o oxigênio dissolvido na água. Esse excesso de oxigênio precisava ser capturado de alguma forma. As brânquias não funcionavam aqui. Na ausência da água, a brânquia ela cola e para de funcionar. A brânquia só faz, lembra que a gente viu isso lá nos peixes, a brânquia só funciona quando tem água irrigando, passando um fluxo de água. Não é mais o caso. O pulmão ele surge como um divertículo, como uma projeção da faringe. Esse pulmão permitiu essa captura maior de oxigênio e a correta difusão dele para os tecidos, né? O sangue, no caso. A densidade entre água e ar é totalmente diferente, né? A densidade do ar é muito menor. Membros locomotores foram necessários para se locomover agora nesse meio. A diversidade do ambiente precisou de novos órgãos sensoriais para conseguir compreendê-lo. Então, o tímpano vai surgir como forma de capturar as ondas sonoras emitidas pelo ar, o que antes não era necessário. A pálpebra para umidificar e proteger os olhos agora é necessária também. E a regulação da temperatura vem então a ectotermia a partir desses animais, depois outros vão surgir.
Então, a regulação da temperatura ela é drástica entre o dia e a noite, amplitude térmica. O calor específico da água evita uma variação muito grande da temperatura no corpo durante o dia. Isso não vai acontecer no ambiente terrestre. Há uma amplitude diária entre a manhã, tarde e noite. Né? Essa variação de temperatura é drástica. Essa figura ilustra a mudança, que isso é só representativo, é um quadro, mas demonstra milhões de anos saindo de peixe, com algumas adaptações surgindo nesse meio tempo, até o réptil, né? Até o anfíbio aí propriamente dito, está caracterizado ali na lama, né? Então, as características gerais do anfíbio colocam o que quer dizer o radical anfíbio. Então, anfi, que é dual, dois, e bios, a vida. Então, são animais que vão apresentar duas formas de vida no mesmo ciclo. Então, a maioria dos anfíbios tem a sua fase inicial na água, com um formato, uma fisiologia. As larvas desses animais são branqueadas, têm brânquias. As larvas barragirinos, quando se tornam adultos, eles já passam a habitar somente o ambiente terrestre, terrestre úmido. Eles não têm mais a necessidade de estar no ambiente aquático. Os adultos já têm respiração pulmonar. Coloco embaixo essa característica extra. Essa associação ela não é verdadeira para todos os anfíbios. Nem todos os anfíbios são branqueados enquanto larva e quando adulto se torna pulmonado. Coloco dois exemplos, no caso a salamandra e as cecílias, são as cobras cegas. As salamandras, elas nunca deixam a água. E elas ficam nesse estágio larval mesmo após sexualmente madura. Esse estágio que se mantém larval, mesmo amadurecendo sexualmente, a gente chama esse fenômeno de neotenia. As cobras cegas, no caso as cecílias, elas não vivem na água em nenhuma fase da vida. Elas já eclodem do ovo na terra. Então, mesmo nas formas iniciais, elas não são branqueadas, né? Não apresentam brânquias. Por isso, são exceções, tá? Então, as características aqui, o aparelho respiratório vai apresentar modificações importantes, o excretor também, dada aquela adaptação ao meio terrestre. Os órgãos de sentido, como eu falei, a gente vai descrever um pouco mais, e eles se mantêm ectotérmicos, tá? Dependem do ambiente para alterar sua temperatura interna. A cabeça do anfíbio já sofre modificações importantes comparada à dos peixes. A boca é ampla, já apresenta narinas. Essas narinas se comunicam com a cavidade bucal e apresenta válvulas para impedir a entrada de água. Já é semelhante ao que a gente tem. As nossas narinas têm contato com o palato e então vai para a faringe. Já existe na cabeça os tímpanos, são órgãos sensoriais para a vibração do ar. Apresenta olhos grandes com pálpebras, são membranas que vão ajudar a limpar os olhos e umidificá-los ao mesmo tempo, tá? Então, existe a pálpebra superior, a inferior e a interna. A interna, ela é transparente e ela é semelhante a uma membraninha que a gente chama membrana nictante, tá? Então, aí você consegue enxergar estas adaptações, uma boca protuberante, narinas, o tímpano atrás dos olhos e nos olhos você está vendo uma membrana recobrindo ele, é a membrana nictante, ok? A pele ela é úmida, a pele já apresenta glândulas para secretar uma substância que vai umidificá-lo, a pele é vascularizada, bastante vascularizada, tá? Essa pele ela é renovada a cada mês, tá? A parte velha vai ser eliminada, vai ocorrendo um processo de descamação. E isto não é uma muda, isso não é uma equidise. Lembre que a equidise apenas ocorre nos artrópodes.
Aí é uma renovação da camada da pele, algo que nós fazemos também, tá? Aí no anfíbio isso já se caracteriza mensalmente essa troca. Nas cobras cegas, pequenas escamas vão surgir na superfície da pele, tá? Isso é uma exceção. A coloração dos anfíbios ela é bastante diversa. Estamos no Amazonas, uma grande diversidade de anfíbios é visualizada. Ocorre mudança de coloração a depender das condições fisiológicas e ambientais, tá? E existem cromatóforos, que são glândulas especializadas em produzir substâncias de cor, né? Isso coloca o animal como um animal venenoso, para que não o ataque, tá? Todas essas cores têm um sentido ecológico. O sistema circulatório deles, para o girino, ele se mantém semelhante ao do peixe. O coração do girino ele tem um átrio e um ventrículo. E o sangue, que não é oxigenado, ele passa pelas brânquias, das brânquias ele é bombeado para o resto do corpo. Então o coração faz, o sistema circulatório do girino é também semelhante ao dos peixes. Quando o girino se torna adulto, ele sofre uma metamorfose e isso muda. Por isso, anfíbio é outra forma de vida no mesmo ciclo. Do girino com duas cavidades no coração, ele passará a um adulto com 3 cavidades. Que loucura. Imagina você, criança, você tem um formato e aí o seu coração muda quando você se torna adulto. É isso que acontece com o anfíbio, né? Fazendo essa analogia. O coração do anfíbio ele vai apresentar, no anfíbio adulto, 3 cavidades. 2 átrios e um ventrículo. Tá? Vai aparecer o seio venoso, ele é dorsal e vai ter algumas estruturas que vão começar a compor as paredes, né, entre átrio e ventrículo. Tá? Então, nesse esquema, você consegue visualizar os 2 átrios com a fina parede separando os dois, tá? Aí já são as ramificações para todas as partes do corpo. Abaixo, você consegue visualizar o ventrículo, mais musculoso, com algumas dobras, ok? Aqui nessa dissecação, eu destaco o coração, tá? Tá lá em cima, com as aortas e as outras coisas. Todos esses órgãos desse animal, eles foram coloridos artificialmente, tá? Então, o formol ele vai descolorindo, né? Ao mesmo tempo que você troca outras substâncias. Então, eles vão ficando incolores. Aí você injeta uma tinta, essa tinta permanece aderida ao tecido, e aí você tem essa cor artificial, tá? Para visualizar melhor. No sistema circulatório, ele já apresenta dupla circulação, que já não acontece nos peixes, que é a circulação simples. Dá uma olhadinha lá de novo. Na dupla circulação, existem 2 ciclos. O ciclo pulmonar, que nós também podemos chamar de pequena circulação, oxigenando o sangue, e o ciclo corporal, ou grande circulação, é quando esse sangue oxigenado é distribuído para todo o organismo. Ele retorna para o coração e do coração segue por outro ciclo para oxigenar. Aqui nós temos a circulação do tipo incompleta. A mistura entre os sangues. Isso não acontece lá no peixe. O coração, como ele só tem um único ventrículo, tem realmente um pouco da mistura dos sangues, arterial e venoso, tá? Antes de serem bombeados para os seus destinos. Aqui eu demonstro, nesse esquema, como acontece a dupla circulação. Veja, há 2 sistemas, por isso o nome dupla circulação. A pequena circulação do coração para os pulmões. Dos pulmões retorna ao coração oxigenado e do coração, a grande circulação vai levar para os tecidos. Esses tecidos vão receber por capilares esse sangue oxigenado, vai ocorrer troca gasosa de alguns outros elementos, ele retorna venoso para o coração, onde reinicia o pequeno ciclo. Ok? Coloco o caminho que ele segue, sangue venoso segue para o seio, depois átrio direito, do átrio direito passa para o ventrículo direito, que é o cone atrial, e então é bombeado para a artéria pulmocutânea.
que vai tanto para a pele quanto para o pulmão, fazer a troca gasosa. A gente vai ver que a pele também faz, às vezes, nessa troca gasosa, tá? Aí é o caminho do sangue arterial, o sangue já oxigenado, passando pelo pulmão e veia pulmonar, segue para o átrio esquerdo, então esse ventrículo cone arterial. A partir de então, a artéria sistêmica que vai distribuir para todos os tecidos esse sangue enriquecido com oxigênio, ok? Dos órgãos respiratórios, falei do pulmão, porque facilita o entendimento. Já iniciei a ideia da pele. A pele também faz trocas gasosas. Há respiração cutânea. Há esse terceiro agora, também faz troca cutânea. Vai parecer estranho, mas acontece. A mucosa da boca do anfíbio também faz troca gasosa. Tá? Então, é como se fosse essa parte embaixo da sua língua. No anfíbio, ela também faz troca gasosa, tá? Então, existem três estilos, três tipos de órgãos respiratórios. Pulmões, a pele superficial e a mucosa da cavidade bucal. As superfícies úmidas, elas estão situadas sobre os vasos sanguíneos e essa umidade ela é necessária para permitir que o oxigênio se dissolva e seja, por difusão, absorvido. Tá? Então, o oxigênio precisa da umidade para se dissolver. Se não tiver umidade, não consegue. Ao mesmo tempo, o dióxido de carbono precisa desse ambiente umedecido para cair fora. Tá? Temperaturas elevadas do ambiente. Áreas mais secas, antes do tempo, antes que esses anfíbios consigam migrar ou, de alguma forma, buscar uma área mais úmida, vai impedir que eles respirem. Certamente vão ser prejudicados até o óbito. Tá? Então, mesmo a elevada temperatura, com a área seca, elas vão impedir que eles respirem. Tá? Aqui dos pulmões, falando rapidamente, ele tem 2 sacos elásticos, então eles podem inflar, tá? Tem pequenas dobras internas, tá? Essas dobras já vão formando os alvéolos. Estas pequenas dobras a gente vai visualizar em outros animais também, tá? O pulmão ele tem uma ligação direta com o brônquio, tá? E a partir de então a laringe. Na laringe, além dessa ligação ambiente externo e sistema pulmonar, você vai ter pela primeira vez cordas vocais, tá? Quando o ar ele é expelido pelos pulmões, as cordas vão vibrar com essa passagem e vai produzir o famoso coachado. A depender, né, do fluxo de ar e da tensão das cordas, o coachar ele vai ser mais grosso, mais intenso, tá? Essa vibração. Um desenho demonstrando os sacos alveolares, tá? Ainda não é na complexidade que nós vamos enxergar nos mamíferos, mas já é um princípio. As trocas gasosas não têm a mesma eficiência do que os pulmões dos mamíferos, das aves, por isso ele precisa da pele e da mucosa da boca para complementar essa troca gasosa. Tá? O pulmão dele funciona? Funciona, mas não tem a mesma eficiência do que um pulmão mais complexo. Aí você pode enxergar o pulmãozinho à direita, tá? Ele é pequenininho, né? Mas ele infla aí, é porque aí o animal está morto, então o pulmão naturalmente regride. No outro lado foi colocado um líquido, aí você vê o pulmão um pouquinho mais inflado, tá? À sua esquerda, logo acima do fígado. Então, pulmão seco, esvaziado, e um pulmão preenchido. Aí não é de ar, é um pouco de líquido. Ele fica um pouco maior quando é ar, tá? Na vida real, né? Enquanto ele estava vivo. O sistema digestório, ele tem poucas glândulas orais, principalmente os anfíbios aquáticos não precisam disso porque estão no meio aquático, né? Então não precisa umidificar. No terrestre, aqueles terrestres já têm glândulas mucosas em maior número, principalmente na língua. Então, essa glândula mucosa tanto umidifica o alimento como ajuda a capturar os animais. Né? Então, a língua protátil, que alguns animais vão apresentar,
ele joga em cima, né, como se fosse estilingue, ele joga em cima da presa, então essas glândulas mucosas que já estão produzindo muco, gruda na presa e ela vem grudada, né? Então já ajuda a umidificar e a, a pregar a presa, né? Alguns vão apresentar glândulas de veneno também dentre os terrestres, são as glândulas parótidas, tá? Vou mostrar para você. Aí o caminho do alimento, você pode dar uma olhada, não vejo grandes diferenças do que a gente já estudou. Demonstro aí o estômago e o pâncreas, tá? Os intestinos, o baço também já surge bem aí. Tá? A glândula parótida, vou mostrar aqui, ela vai ficar um pouco atrás do tímpano, tá? Ela vai ficar um pouquinho atrás do tímpano. Não é todo animal que vai apresentar glândulas de veneno. Elas não inoculam veneno na presa. É quando esse animal, ele de alguma forma é perturbado ou é abocanhado, aí essa glândula ela é estimulada e pela pressão ela secreta o veneno, tá? Então, os anfíbios eles não têm formas de inocular venenos nos outros animais, não. É por essa pressão, é por essa manipulação da sua carne, do seu músculo, ok? No sistema excretor, eu já demonstrei aqui nessa foto o, o rinzinho do anfíbio. O rim é do tipo mesonéfro, deixei esse esquema aqui, tá? O anfíbio de água doce, ele forma grandes corpúsculos renais e ele apresenta o duto arquinéfrico, tá? Que é o que esse desenho está mostrando também. Já existe a bexiga, que vai ser uma estrutura nova. Nos peixes já existe bexiga urinária, sim, mas ela é bem mais simples, tá? Aqui a bexiga é uma estrutura que surge do assoalho da cloaca, tá? E aí já tem outras características bem mais desenvolvidas. No sistema urogenital, o macho vai ter um par de testículos, canais deferentes, os espermatozoides vão sair pela cloaca junto com a urina, tá? Então, a cloaca, como no peixe, é uma área comum para sistema excretor, sistema digestório, sistema urogenital, tá? Sistema genital mesmo. Na fêmea vai ter um canal que vai eliminar a urina, é o canal de Wolff, e outro canal que vai conduzir os gametas. Aqui já vai ter uma diferença na fêmea. Há um dimorfismo sexual. Machos têm uma forma, fêmeas têm outra forma. Ok? Na questão da reprodução, na figura você está vendo o amplexo dos anfíbios, que é esse abraço que o macho dá na fêmea, onde ele vai despejar seus espermatozoides e esses espermatozoides vão entrar em contato com o oviduto da fêmea, onde eles vão entrar, tá? A fêmea vai jogar o óvulo também perto dessa área. Então, esse óvulozinho que já está saindo do oviduto, ele tem contato com os espermatozoides, tá? Então, no caso do óvulo maduro, o folículo vai se romper estimulado por hormônios e, além dos hormônios, esse abraço que o sapo dá, ele força o óvulo a sair, né? A parte mecânica mesmo de saída. E, então, a fecundação ela ocorre externamente, tá? Então, o óvulo sai e encontra, ao mesmo tempo, os espermatozoides já naquela região. Ok? Os ovidutos, por onde o óvulo vai passar, já gera uma capa gelatinosa, que é a albumina, que já vai ajudar a proteger o embriãozinho, que provavelmente vai se formar. Essa é uma capa de albumina, ela não é uma casca, tá? Aí a fêmea dissecada, com os seus ovários cheios de ovos. Então, os hormônios vão fazer esses ovos eclodirem para liberar os óvulos, né? Os folículos vão liberar os óvulos, e no amplexo, naquele abraço, o macho força a saírem vários de uma vez. Então você tem o surgimento de várias fecundações externas, tá? Vai acontecer naquele ambientezinho ali. O sistema nervoso dos anfíbios, ele já é um pouco mais desenvolvido que o dos peixes.
ele vai ter o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula, com mesencéfalo e telencéfalo. As funções dele já deixei aí, tanto coordenação nervosa quanto olfatória. E o sistema nervoso periférico, eles vão ter os nervos, que, como diz, é periférico, vai chegar até a ponta, né, do corpo. Ele vai apresentar movimentos lentos, porque ele ainda tem um cerebelo pequenininho e ainda tem um pouquinho de mistura de sangue, então já diminui um pouco a pressão, né, e a efetividade do sangue. E tem 10 pares de nervos cranianos, tá? Vou falar agora da classificação. Então, os anfíbios são divididos em ordem Anura, Urodela e Ápoda, mas vamos chamar aqui Gimnophiona. Anura, Sapiperereca, Urodela são as salamandras e as Gimnophionas são as cobras cegas, tá? Então, vamos ver aqui rapidamente as Gimnophionas, começando pelas anuras, desculpe, pelos ápodas, que são aqueles que não têm apêndice locomotor. O termo já fica fácil de entender. Ó. A, que é a negação, e poda, que é o pé. Não apresenta pés. No caso, apêndices locomotores. Tá? Isso já fica fácil de compreender. Por isso que eu vou tratar pelo nomezinho da ordem Gimnophiona. O corpo desses animais, da cobra cega, é recoberto por uma pele em forma de anéis. Lembra uma minhoca, mas não é. É um anfíbio. Aí é isso que confunde a vida da gente. O animal se parece com a minhoca, dá o nome de cobra e ele é um anfíbio. Realmente fica difícil, né? Vive na terra como as minhocas e alimentam-se de larvas e outros pequenos animais. Não é um anelídeo, é um anfíbio, né? Então, às vezes confunde com a cobra de duas cabeças. A cobra de duas cabeças é um réptil, tá? A cobra cega é um anfíbio, mas cobra de duas cabeças é um réptil. Então veja aí, ó. Aqui você consegue enxergar a cobra de duas cabeças com a gimnophiona lá em cima, ok? Tem uma diferençazinha, né? Agora, os caudatos, que são os urodelas, salamandras. Veja aí os cromatóforos produzindo essa cor viva que a salamandra tem, tá? A salamandra ela é das mais tradicionais criaturas que foram estudadas, tem registros desde antes da Idade Média, mas os principais registros da Idade Média, porque acreditava-se que esse animal tinha propriedades mágicas, místicas. Então, na alquimia, se utilizava muito parte de salamandra, porque acreditava-se que ela representava o elemento. Então, encontravam a salamandra com essa cor, acreditavam que ela tinha a capacidade de passar pelo fogo, sem se machucar, porque ela teria o fogo fluindo no seu corpo. Na verdade, é uma cor emitindo, cuidado comigo, né? Aí você consegue ver a glândula parótida. Na outra figura você consegue ver também, ó, os furinhos ali, mas aqui com a qualidade melhor. Essa daí já tem um cromatóforo amarelo, né? Então, estes poros têm glândulas associadas a ele produzindo veneno, mas eles não injetam veneno. É somente se o animal for perturbado, for pisado, manipulado, vai ser liberado esse veneno. O efeito dele varia muito de espécie para espécie, tá? As salamandrazinhas aqui, essa salamandra jovem, tá? Então, aqui tem 4 extremidades, tem cauda. Os principais representantes são os proteus, tá? Que na fase larvária é branquial, tá? E na fase de adulto persiste também. Então, as salamandras sem brânquias quando adultas, mas algumas vão apresentar, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui. Na fauna do Amazonas, a gente vai encontrar um tipo de salamandra, que é a Bolitoglossa altamazônica, tá? A gente vai encontrar alguns representantes aqui também. Então, veja, ó, um tipo de salamandra tem um fenômeno bem curiosozinho. Essa daí que tá sorrindo para você, não está sorrindo não, tá? Ela é assim mesmo. Isso atrás dela são as brânquias, tá? Essa coisinha vermelha é o sangue fluindo pelas brânquias. Tão fininho que é o tecido, a gente consegue ver o fluxo de sangue. Então, nesse tipo de salamandra, as larvas elas vão amadurecer sexualmente
e elas vão continuar, e elas mantêm a reprodução, mas elas não deixam de ter o formato larval. Elas nunca chegam ao estágio adulto de ter coração com 3 cavidades, ter respiração pulmonar. Elas sempre ficam nesse formato aí, tá? A ordem Anura, a gente divide também em algumas famílias. Então, as principais famílias são as Bufonidae e a Elídea, que é o sapo e a perereca. Então, os bufonídeos são os sapos verdadeiros, eles têm alguns dentes maxilares já, tá? Tem a glândula parótida atrás de cada olho, ali perto do tímpano, tá? E a gente tem na nossa fauna o bufo marinus, que é o sapo cururu, tá? Ele é um dos principais representantes que a gente tem no Brasil. Os ilídeos são as pererecas, tá? Vão ter dentes nos maxilares também. Os dedos vão ter ventosas que vão facilitar a aderência na superfície. Poucos foram os seres humanos que não levaram susto com a perereca no banheiro, né? Então ela fica aderida na parede do banheiro. Porque ela gosta do banheiro? O ambiente úmido favorece a sua respiração, lembra, né? Por isso que você vai tender a encontrar esses anfíbios nos ambientes úmidos das casas, dos sítios, né? Ao redor de corpos d'água, principalmente, tá? As ranídeas são as rãs, tá? Elas têm dentes no maxilar superior e não na parte do maxilar inferior, tá? Elas são encontradas em várias partes do planeta. A espécie mais comum é a rana castebiana, que é a rã touro, que você está vendo aí, ok? Mostro aí, ó, nesse sapo cururu mesmo. Esse é de lei, né? Esse é de lei que a gente encontra mesmo nas zonas rurais. Olhos, tímpano e a glândula parótida cheia de veneno. Essa daí está lotada de veneno. Se você tocar um pouquinho, ela começa a secretar. Em alguns casos, pode espirrar devido à pressão que o outro animal faz em cima da glândula, tá? Então, não é o animal espichando, é pela pressão ela é ejetada, tá? Aqui eu demonstro a forma evolutiva, desde o embriãozinho, eclodiu do ovo com o gel, né, que se rompeu. Forma do girino com cauda, ocorre a produção da metamorfose ali em vermelho com os membros surgindo, ele não tem membros locomotores, ele passa a ter, a cauda vai sendo regredida, as células vão digerindo a cauda, enquanto os membros superiores vão surgindo, enquanto o coração muda de forma, enquanto os pulmões vão se expandindo e a forma adulta como a gente conhece. Não tenho dúvidas que é um processo incrível e doloroso também, tá? Mostro agora um representante dos Pokémon que coloca o girino em voga, né? Então, esse que você está vendo na foto é um girino, tá? De uma espécie. Ele é todo transparentezinho e, veja, tem uma espiral nele. Essa espiral que você está vendo na parte dorsal do girino são os intestinos do girino. Quando esse animal foi representado em um Pokémon, veja, esse é o Pokémon Poliwag. Que características foram associadas? A cauda, os olhos, a boca, os intestinos. Essa espiralzinha que tem na barriga, vamos dizer assim, que na verdade é no dorso desse Pokémon, são os intestinos dele que está à mostra. Veja, nesse caso, esse Pokémon já está apresentando alguns membros locomotores, o que está demonstrando que ele iniciou o processo de metamorfose, tá? Então, o autor desse personagem, ele já quis deixar claro que é um animal sofrendo a metamorfose, cuja cauda está regredindo e os membros já surgiram. A evolução desse Pokémon que eu adoro é o Poliwhirl. O Poliwhirl já seria um adulto. Veja, eu coloquei destacando, ele já tem os 4 membros locomotores. Ele já é tetrápode. Já tem narina.
E os olhos com a membrana nictante, que não fica claro, mas pela projeção do olho, nós já inferimos que o polyreel, que é o sapo, né, tá aí relacionado, é um bufo, né, um sapo do gênero bufo, já tem as membranas. Só que o criador quis manter aquela característica que ele achou muito legal do intestino em espiral. Aí ele falhou, porque na forma adulta não dá mais para visualizar os intestinos, somente na fase de girino. Mas ele manteve como uma assinatura do personagem, tá? Mas o polyreel, que foi baseado num sapo, não deveria apresentar essa espiralzinha aí não, tá? Mas veja a evolução. Tinha cauda, perdeu a cauda, não tem narina, passou a ter narina, e de membros locomotores ausentes na fase de girino, 4 membros locomotores na forma adulta, tá? Vou ficando por aqui. Bons estudos. Qualquer coisa, só falar pelo e-mail ou pelo AVA.